É muito conhecido o episódio do Congresso da União Nacional dos Estudantes realizado em Ibiúna, no estado de São Paulo. Todos os participantes do Congresso acabaram presos. O Congresso foi dissolvido e a UNE estava extinta. Dentre os líderes estudantis sergipanos que participaram do Congresso de Ibiúna estava João Augusto Gama da Silva, o chefe da delegação e presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Sergipe. Neste vídeo de memórias, Gama nos conta a história do Congresso, da prisão dos sergipanos que foram a Ibiúna e da relação dos líderes estudantis em Sergipe com o Partido Comunista Brasileiro. O Wellington, a gente começa com o Wellington, a minha convivência com o Wellington, com o Chico, com o Mário Jorge, que é a pessoa que eu esqueci de falar, mas que teve uma participação muito grande. A gente vai estudando essas teses, né? Um jornalzinho hoje, outro amanhã, né? E você vai acompanhando o grande problema que nós tivemos no partido, Jorge, de consciência foi 68, né? Que é com a Primavera de Praga, que a gente não tinha as informações chegavam distorcidas, né? E, no entanto, a gente tinha que acompanhar a posição errônea que os partidos comunistas do mundo inteiro tomaram, né? Com relação ao apoio à intervenção armada da União Soviética em Praga, né? Congresso de Ibiúna, Jorge, quando nós nos elegemos para a UNE, para o DCE de Sergipe, nós tínhamos um contato com a UNE, que era um mineiro, Zé Carlos Novaes, da Mata Machado, de uma família muito tradicional, muito importante de Minas. Importante não por ser rica, não, por serem médicos, professores, pessoas muito ligadas a escritores. E Zé Carlos era o nosso contato com a UNE, era o homem que nos trouxe, que era a pessoa que fazia a ponte com o Nordeste. Ele vinha sempre para cá e foi quem... Aliás, interessante, ele foi contra o Congresso em Ibiúna. Ele foi assassinado brutalmente em Recife anos depois, ligado a uma organização de esquerda, teve um comportamento belíssimo, muito decente, e seu corpo, a repressão não permitiu que o seu caixão, que foi enviado para Belo Horizonte, que a família abrisse, entregou com a condição de que o corpo não fosse exposto. Tal o grau de violência que cometeram contra Zé Carlos, e Zé Carlos era o nosso contato. Zé Carlos não queria o Congresso em Ibiúna, nós soubemos depois, mas ele nunca nos disse, ele se submeteu à decisão. Ele achava que o Congresso da UNE devia ser como vinha sendo anteriormente, pouca gente nos mosteiros, que era complicado, que era difícil juntar toda a liderança no Brasil, e que realmente ele tinha razão. Se juntou toda a liderança do estudantil no Brasil, num local só, e se entregou, e essa gente toda, e nós todos fomos presos ali. Quer dizer, era a liderança política, porque naquele momento, veja uma coisa, a oposição no Brasil estava resumida ao movimento estudantil, com Vladimir Palmeira, né, com Zé Disseu, com Aldo Arantes, com... Jorge, eu vou tentar lhe dizer, mas eu precisaria fazer consultas. Era eu e Benedito,
o Wellington, Antônio Vieira da Costa, Laurinha, Tina, João Bosco Hollenberg Curtis, Zé Alves do Nascimento, porque eram 2 por escola e o presidente, que eu não era representante de escola, eu fui como líder da bancada, né? Eram 2 por cada escola. Nós fomos de ônibus, todos. Fomos inicialmente para o Rio. E nós fomos para São Paulo. De São Paulo nós fomos para estado interior de São Paulo, na Ibiúna, para onde tem o Instituto Tecnológico Aeronáutica, São José dos Campos. Foi lá onde nós recebemos as instruções, porque nós passamos a senha, que Zé Carlos tinha nos dado, que a senha era onde fica o CTA. A gente ia perguntar a uma pessoa que estava num ponto de ônibus com o jornal O Estado de São Paulo. E de lá a senha era onde fica o CTA. Aí a resposta, a contrassenha era fica na Vila Ema. O CTA não fica na Vila Ema. Então, se a pessoa dissesse onde fica o CTA corretamente, não era o nosso contato, né? Então, essa era a senha e a contrassenha. Nós fomos para... Aí nós fomos encaminhados para Ibiúna, que foi o maior erro que o movimento estudantil cometeu, porque entregou todas as lideranças estudantis, quer ligada ao Partido Comunista, quer ligada a outros movimentos, que é a Igreja Católica, todos, né, inclusive alguns, como Vladimir Palmeira, que conseguiu fugir, mas que já tinha prisão preventiva decretada, né? Nosso Zé Disseu foi preso nesse momento, Zé Disseu ficou, não conseguiu fugir, né? Então aí você acaba com a oposição brasileira, porque o Congresso era uma oposição chinfrim, né? Como os historiadores contam, uma oposição consentida, né? Então, a oposição de Rio e Brasília, nessa época, ainda estava no começo de sua fundação, né? 68 ainda não refletia tanto na vida brasileira como reflete hoje, né? Não tinha onde dormir, não. Tinha uns barracos lá, umas coisas estranhas, mas muita chuva, muita lama, e se dormia, uma turma dormia, chega, tem que sair para outros deitarem. Foi uma coisa muito improvisada. Eu me lembro da queda, que foi o dia 12 de outubro. Era um feriado, de manhã. De manhã começou uma plenária, o Congresso foi cercado, foi a polícia de São Paulo, a repressão foi feita pela polícia de São Paulo, a polícia militar, foi um coronel, um jeito simpático, estava na plenária quando a polícia invadiu. A polícia com muito medo, porque ela esperava a reação. A gente via que ela estava apavorada, né? E podia surgir uma coisa, um morticínio, um banho de sangue se houvesse uma reação. Quando, neste momento, todo mundo se lembra disso, Vladimir Palmeira teve a inteligência, teve a lucidez de dizer ao pessoal: senta todo mundo, calma, senta todo mundo. Porque e ele tinha razão, né? É dessa forma que ocorre, que se encerra a oposição no Brasil. Nós fomos encaminhados para diversos ônibus, devia ser muitos ônibus, que eram mais de 600 pessoas, e fomos encaminhados para o presídio Tiradentes, que hoje não existe mais. Naquelas celas maiores, né? Não eram celas individuais, eram celas e fomos colocados mais ou menos por bancada. Mais ou menos não, por bancada, por estado. Tanto que nós ficamos próximos, pela letra, nós ficamos próximos de São Paulo. E começou a passar o tempo e era preciso tomar os depoimentos. Os depoimentos eram no DOPS, onde hoje foi aí que eu conheci Flori, mas Flori
não se envolveu em nada não. Que é onde hoje é a Pinacoteca de São Paulo. E íamos para o DOPS depor. Inicialmente nós começamos uma greve de fome no presídio, depois isso se esvaziou porque depois dos depoimentos cada estado foi mandando buscar a sua bancada, né? Ou foi encaminhada, essas bancadas foram encaminhadas para o estado. Eu me lembro de um estudante, de um congressista do Rio de Janeiro, que estava perto da gente, que me entregou uma carta, porque o policial que veio buscá-lo, que veio buscar a bancada do Rio de Janeiro, já chegou com ameaça. Chegou na janela e usou a expressão: puteiros, nós temos muito chão até o Rio de Janeiro, viu? E esse cara me pediu para dar um jeito de mandar essa carta. Eu fiquei com essa carta. Essa carta quando cheguei em Aracaju, mandei para Aparecida e Aparecida entregou, deu um jeito de entregar a família dele. Ele não teve nada, ele não foi torturado nem morto, não. Nós ficamos em torno de 7 ou 8 dias, porque o governo de Sergipe, que era Lorival Batista, o governo de Sergipe não mandou buscar ninguém. Até porque o que é que a repressão fez? Quem tinha prisão preventiva decretada, ela entregava aos órgãos competentes, né? A Justiça Militar ou qualquer coisa assim. E quem não tinha, ele esperava as posições dos seus estados. E o governo de Sergipe não se manifestou. E daí a pouco nós precisávamos sair, porque não tinha, já tinha prestado depoimento. Por interferência, por intermédio de Didi Macedo, que era a nossa vice-presidente, professora, hoje professora, que teve recentemente em Sergipe, que mora na Inglaterra. Didi Macedo fez contato com um primo dela, Adalberto Macedo, que hoje mora em Sergipe, tem negócios em Sergipe, que era advogado, e Adalberto Macedo fez contato com a direção do presídio para a nossa retirada. O presídio concordou, porque o medo da repressão é que as pessoas saíssem e voltassem a se reunir para fazer o congresso, então tinha perdido a finalidade das prisões, né? Então era preciso mandar cada um para os seus estados, né? Então a direção do presídio concordou, só nos liberaria com a Adalberto Macedo assumindo a responsabilidade de que nós voltaríamos imediatamente para Sergipe. Saímos todos no mesmo dia, fomos para a casa de Adalberto, para o apartamento de Adalberto, fomos para o restaurante, fomos comer, que está todo mundo com muita fome, e fomos para a casa de Adalberto, que ficamos arranchados, né, dormindo no chão e tudo mais, mas é uma gentileza enorme. Nesse momento, o intermediário, a pessoa que chegou com recursos e tudo mais, das famílias, né, foi o senhor Alvarim Mangueira, o pai de Wellington, que chegou com essas providências, né? Nós voltamos para Sergipe. Quando nós chegamos em Sergipe, eu me encontrei com o coronel Fontes, que era o chefe da Polícia Federal, no Cacique, e ele frequentava uma mesa lá com Fernando Nunes e coisa, e um dia ele me disse que, olha, nós vamos lhe ouvir, viu? Mas era um homem, não era um radical não, mas nunca me ouviu, porque logo em seguida veio o ato adicional número 5, aí nós fomos presos, nós ficamos presos logo depois do ato adicional, até o início de janeiro, nós ficamos presos em torno de 30 dias, 30 ou 35 dias, no 28 aqui. E nesse momento, a 68, a intenção da turma, né, principalmente do general Abdon Senna, era nos botar para fora, utilizar o decreto 477, né? E o Abdon Senna tem aquela história clássica dele, que acho que você conhece, né? Que o Genolino Amado, Genolino não, Genolino é irmão de Gilberto, foi um Amado, irmão de Jorge Amado. E ele foi quem fez, no governo de Luiz
Viana Filho, acho que James Amado, foi quem fez compilou e o Estado da Bahia, no governo de Luiz Viana Filho, que era um intelectual, publicou as obras completas de Gregório de Matos. E o general Abdon Senna, quando soube disso, mandou aprender as obras do poeta baiano, nascido lá no século XVI, né? Porque ele era comunista e contra o exército brasileiro. E isso ficou, é uma história clássica na Bahia, né? E foi esse mesmo homem que exigiu que nós fôssemos expulsos da Universidade Federal.